nossa jornada de vida é uma coisa que ela é muito autêntica, né? Ela é muito real. Então, assim, para isso, realmente, eu não precisaria, assim, dos slides. Então, assim, retomando, pessoal, a partir ali que ele começou a ir para a escolinha, outros sinais foi se apresentando, assim, no marco de 1 ano e meio a 2 anos. E aí a gente começou a perceber que ele tinha uma dificuldade no sentido, os outros bebês, as crianças dessa faixa etária, elas davam tchau. E o Valentini não dava tchau, ele estava no processo de caminhar, ele caminhou dentro do marco que era previsto para a idade dele, mas a gente notava que ele caía muito, ele não dava o tchauzinho, e aí foi o segundo momento que nós levamos ele numa outra consulta. Levamos ele, né, pegamos uma segunda opinião, e levamos ele numa outra neuropediatra. E aí a gente recebeu mais ou menos o mesmo diagnóstico, que ele podia ter, sim, um pequeno atraso, mas não era nada significativo, que cada criança ali seguia o seu ritmo de aprendizado. Mas eu confesso para vocês que isso me deixava um pouco muito angustiada, porque eu venho de uma família que eu fui a última a ser mãe, e eu já tinha sobrinhas adultas, então eu já tinha participado, né, dessa construção de convivência com elas, de muitas crianças. E aí a gente acabou segurando um tempo para poder ver, olha, vamos colocar ele para fazer uma natação, para ver se ele estimulava, e aí começaram -se a apresentar outros traços. Então, o que eu deixo aqui de muita contribuição, que muitas vezes, se tem alguma coisa que nos chame a atenção, que nos deixa curioso, a gente tem que insistir nessa investigação. A gente tem que ter esse olhar, porque o autismo, segundo Kenner, ele é um distúrbio que ele causa transtorno de convivência social e de comunicação. Só que o autismo, ele tem 3 marcos, na verdade, e um implícito. Ele tem o autismo leve, ele tem o autismo moderado e ele tem o autismo severo. E antes disso, existe uma etapa que se chama fenótipo ampliado do autismo, que são algumas características, alguns traços, mas não suficiente, por exemplo, para fechar um laudo. E quando o Valentim ele mudou na escolinha do berçário para o maternal, que ele teve que começar a seguir regras, que ele teve que começar a seguir aquela rotina, que a criança vai brincar, mas a criança vai começar a fazer atividades de estímulos de aprendizagem, os traços começaram a se alicerçar ali, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de quê? Da rotina, de seguir a rotina. Ele começou a apresentar também seletividade alimentar, que é um traço, por exemplo, do espectro do autismo. Ele não come determinadas texturas, determinadas granularidades de alimento, e tem a questão olfativa, que é muito, muito forte. E aí, a gente começou também a perceber a questão da sensibilidade auditiva. Então, hoje, se tu ligar um aspirador, se tu ligar um liquidificador, automaticamente ele coloca as mãozinhas na orelha. E eu levei o Valentim, nós levamos o Valentim numa consulta em São Paulo, na Academia do Autismo do Fábio Coelho. Ele hoje é uma das maiores autoridades também aqui no Brasil, com outras autoridades, com a Mayra Gaiato, que trata da questão do espectro. Ele tem 2 filhos que estão dentro do espectro, e foi ali que ele disse, sim, existem traços aqui que exigem uma investigação. Exige um processo multidisciplinar para poder entender por que o Valentim tem essas características. E até então, o que a gente tinha escutado é que era muito da questão do marco. Não, mamãe, cada criança tem seu tempo. Nós voltamos aqui para o Rio Grande do Sul, e aí eu comecei a procurar especialistas, profissionais, que trabalhavam com 2 abordagens que são muito utilizadas, com crianças que estão dentro do espectro e que têm TDAH, que é o déficit de atenção e transtorno de hiperatividade. E aí a gente encontramos uma equipe multidisciplinar para poder fazer essa investigação do Valentim, e aí algumas coisas a gente já conseguiu manejar, e aí fica uma reflexão muito grande, porque quando a criança, não importa se ela vai laudar ou não, mas se ela tem um atraso, se precisa ajustar. E muitas vezes, quando a gente diz assim, cada criança tem seu tempo, o tempo que a gente ensina e vai ensinar a criança aprendendo, a gente vai ter que fazer uma intervenção de correção. Então, isso era uma preocupação que a gente tinha, e de tão grande que daí eu cursei e comecei a fazer uma pós em neuropsicopedagogia. E aí a gente começou a estudar muito fora do Brasil,
como os outros países se comportavam em relação às intervenções precoces, às intervenções multidisciplinares. E aí, por meio disso, a gente conseguiu, junto com a equipe que hoje atende o Valentim, pegar alguns traços muito sutis, mas muito sutis mesmo. Por exemplo, ele tinha um padrão de brincar. É como se, por exemplo, tivesse celular e esse celular fosse carrinho, e ele colocava esses carrinhos tudo em fila. E esse padrão ele tem até hoje, sabe? Ele vai brincar, mas ele tem o padrão de enfileirar os carrinhos, de enfileirar os pokémons, que também é uma característica do espectro, né? As questões repetitivas, as questões de padrão. E o que a gente começou a perceber? Que à medida que a gente começou a fazer essa intervenção precoce, algumas coisas evoluíram muito rápido. Por exemplo, ele tem também uma questão da imaturidade da figura humana. O que significa isso? Dentro da faixa etária dele, é como se ele tivesse ainda uma compreensão um pouquinho atrasada de algumas coisas. Então, na idade dele, por exemplo, ele já deveria estar fazendo certas atividades e ainda ele tem um comportamento muito mais infantilizado do que o marco exige. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, essas intervenções dentro do nosso lar. A gente usa, por exemplo, hoje a nossa casa também como uma forma de fazer as intervenções precoces nele. E aí, com isso, muita coisa a gente conseguiu superar. A questão da seletividade alimentar, que no início era algo muito mais forte, ele ia para a escolinha e ele só tomava mamadeira. Ele ficava praticamente o dia inteiro, né, sem fazer a ingestão de outro tipo de alimento, né. E se soma também a questão que, além dele ter o autismo, ele tem o TDAH, que é o déficit de atenção e transtorno de hiperatividade. E isso acaba gerando, por exemplo, ansiedade nele, isso acaba gerando, a gente chama de desorganização. Quando a criança, ela recebe uma carga sensorial acima do que a capacidade dela intelectual, emocional consegue superar, né? Então, para algumas pessoas que daqui a pouco não vivem essa realidade, que é uma realidade minha, da minha família, vai chegar num local, ver uma criança se atirando no chão, batendo cabeça, muitas vezes pode vir, né, um olhar de julgamento, um olhar de opinião, dizendo, olha, essa criança pode ser uma criança manhosa, pode ser uma criança, né, um pouco birrenta, mas se tiver o espectro ali, isso é uma característica, né? Quando a criança realmente ela entra em crise sensorial, você pode fazer de tudo. E aí é diferente, por exemplo, de uma birra, de uma manha, né? A criança, existem alguns manejos que a gente consegue diferenciar isso, né? Se a criança quer um brinquedo e está no shopping, quer um brinquedo, você diz, hoje a mamãe não tem dinheiro para comprar, ela vai se atirar no chão, ela vai começar, mas se você diz, olha, mas a mamãe pode comprar aquele ali, na hora ela para. Aí ela vai olhar para ver se atende, né, o que ela quer. Mas quando é uma crise, isso não acontece. E aí a gente tem que fazer alguns manejos até para que a criança não entre daqui a pouco até num acidente, né, físico, né? Muitas vezes tu pega, né, a pescoço, aqui debaixo do queixo, muitas vezes tu segura pela cabeça, né, aonde, olha o ambiente onde a criança está, e aí tu avalia que tipo de risco físico ela pode correr. E o que eu deixo assim de reflexão, né? O que eu quero trazer com o despertar de consciência? Que hoje existe tudo isso. Hoje existe tudo isso, né? Existe, por exemplo, essa condição da gente investigar, da gente ser curiosos, né? Como a gente foi sendo, né? Porque a gente tinha feito todo um processo investigativo, e o que envolve, né, nesse processo investigativo, né? Quais são os profissionais que atuam multidisciplinarmente com a criança? É o terapeuta ocupacional, que trata as questões principalmente da desordem sensorial, sensibilidade auditiva, sensibilidade olfativa, seletividade alimentar. A gente tem os psicólogos, né, fazendo as intervenções, né, no campo emocional da criança e também manejos, né, de regras de convivência social. A gente tem o fonoaudiólogo, que também atua, né, na questão da verbalização, né, por exemplo, o Valentim, ele está dentro do espectro autista como o Asperger, que é o nível mais leve. E, por exemplo, se a criança ela não verbaliza, ela não fala, automaticamente pelo manual de DSM, que é o manual, né, de doenças psicossomáticas, né, e transtornos mentais, ela já se encontra no autismo moderado.
E se é que essa criança, por exemplo, tem algum outro tipo de comorbidade, por exemplo, a questão das convulsões, automaticamente ela já entra no autismo severo, né? Quando é uma criança que não verbaliza, quando é uma criança que, por exemplo, tem muito estique, tem muitas outras questões que influenciam na condição de saúde dela, de acordo com a investigação dela, ela vai se encaixar dentro do moderado, né? E algumas pessoas perguntam, Deise, mas a criança sai de dentro do espectro? Tu vai fazer um tratamento e vai chegar a um ponto que ele não vai ser mais autista? Não, porque o autismo, ele é um distúrbio neurológico, então você nasce autista e você constrói-se como sujeito até o fim da sua vida, né? O que a gente faz com as intervenções, com o acompanhamento multidisciplinar, é que esse autista, ele tem uma condição de pertencer. Porque, por exemplo, alguns autistas, eles são afetados muito pela questão da interação social, da questão da comunicação, e isso no início o Valentim também apresentou um pouco esse traço, dele chegar nos lugares, na escolinha, chegar a vez dele de falar, ele não quer falar, né, ele quer se esconder, mas a gente vai trabalhando isso, né, a gente chama isso dentro do campo da psicologia, de ensinar a criança a ter repertório, né. Então, a gente faz um treino, realmente é um treino. Por exemplo, ele está na escolinha, ele está na escola, no pré-4, e todo dia tem um momento que é um momento da rodinha, né? Que as crianças têm que falar o que fizeram ontem, o que vão fazer hoje, e eu treino isso com ele em casa. Porque senão ele tem dificuldade de se situar naquele momento e entender que aquele momento faz parte, por exemplo, de uma regra social dentro do universo escolar. E diante disso também, o que nos serviu assim, muito de reflexão é a importância da gente ter rede de apoio. A importância, né? Hoje eu faço parte de alguns grupos, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu faço parte de alguns grupos, de algumas comunidades, né, que falam, que tratam sobre o espectro, no sentido de trazer esse acolhimento para a nossa realidade, porque na minha visão, né, e pela minha história, no meu campo de julgamento, não existe romantismo no autismo. O que existe é um amor incondicional da família, para que essa criança ela possa pertencer, para que essa criança ela possa ser feliz. E depois disso também, eu comecei a fazer alguns estudos relacionados ao autismo dentro do campo, né, corporativo, dentro da nossa realidade, né, dentro da realidade da tecnologia, porque no passado não existia processo multidisciplinar. Se a gente for pegar 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente se falava muito pouco do espectro. Então, quando qualquer criança ou adolescente apresentava algum comportamento diferenciado, na sua grande maioria era tratado como depressivo, como depressão, né? Fazia intervenção por essa linha. Só que a gente também tem muitos profissionais Asperger dentro do mercado de trabalho, a gente tem muitos profissionais portadores de laudo dentro dessa nossa realidade. E aí a gente se pergunta, né, como que nós estamos preparados para poder fazer esse acolhimento? Como que nós estamos recebendo esses profissionais, né? Que tipo de política inclusiva nós estamos tendo, né? Como que a gente vai fazer o onboard desse colaborador? E por que isso é uma preocupação minha? Porque hoje o Valentim tem 5 anos, mas amanhã ele vai estar no mercado de trabalho. E eu quero que ele possa pertencer, sabe? Eu quero que ele possa construir o seu trabalho de conhecimento, construir o seu trabalho de aprendizado, mas principalmente sendo feliz. Principalmente, sabe, sendo isso uma jornada valorosa para ele, né? E fica muito, muito essa reflexão, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente daqui a pouco ir nessas nuances, né? E segundo o Marcos Mion, que é pai do Romeu, que também tem um filho autista, ele fala muito que antigamente as pessoas, as crianças, né, que são Asperger e que são os adultos de hoje que não foram laudados, eles são tratados como aquelas pessoas esquisitas. Muitas vezes, aquele lá é antissocial, aquele lá não fala com ninguém. E aí o que ele pede é que se tenha um olhar, digamos, mais acolhedor sobre isso, né? Que a gente seja mais investigativo, de tentar entender aquele colega, por exemplo, que almoça todos os dias sozinho, que tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, que abre a câmera e ele passa mal, né? Como que a gente consegue acolher ele, né?
Porque muitas vezes a gente passa muito despercebido e a gente vai deixando, não, ele é assim, mas é porque ele gosta, e muitas vezes ali está um sofrimento interno. Muitas vezes ali está uma situação que daqui a pouco um olhar diferenciado, um tipo de abordagem pode abrir até portas de autoconhecimento, né? Como que esse colega consegue pertencer, assim como a gente está construindo, né, essa realidade para o Valentim, né? Ele está tendo essa oportunidade da gente trabalhar, da gente fazer uma intervenção precoce, da gente ter uma rede de apoio que atende ele bem, e socialmente, assim, para devolver para a sociedade, para as famílias que não têm, hoje eu faço um trabalho voluntário em algumas instituições, no sentido de dar um pouco mais de informação, como que começa um processo investigativo, que tipo de gatilho, de curiosidade ou de preocupação pode necessitar que essa criança vá no neuropediatra, ou que essa criança, por exemplo, se ela já está na fase escolar, que ela vá numa neuropsicopedagoga para poder ter um olhar diferente, sabe? Porque muitas vezes a gente ficar na dúvida, não é ou não é, a criança ela está perdendo, né, a possibilidade de começar essa intervenção e conseguir ter uma vida muito mais tranquila e muito mais favorável para a característica que ela tem, né? Então, hoje a minha partilha que eu queria entregar para vocês era essa, me disponibilizar também, depois vai ter ali a apresentação, se alguém quiser trocar comigo, se alguém quiser ter alguma curiosidade ou compreender um pouquinho mais dessa realidade, eu me coloco à disposição, eu celebro muito a oportunidade de pertencer e de estar aqui trocando com todos vocês, né? Essa fala que traz um significado muito grande para mim.